No alto das colinas rochosas de Alesia, o vento carregava o cheiro de ferro e suor. Era o verão de 52 a.C., e aquela fortaleza gaulesa estava prestes a se tornar o túmulo de sonhos de liberdade que duravam séculos. Nos próximos dias, ali se decidiria não apenas o destino da Gália, mas o futuro de um homem que mudaria para sempre o curso da história: Júlio César. O que você está prestes a descobrir são os bastidores sangrentos de um cerco que transformou rebeldes em escravos e um general ambicioso no senhor de um império. O calor sufocante de julho pesava sobre as planícies da Borgonha quando as últimas colunas do exército gaulês emergiram através das névoas matinais, subindo laboriosamente as encostas íngremes que levavam à fortaleza de Alesia. Vercingetorix cavalgava à frente de seus guerreiros, o rosto marcado por cicatrizes frescas das batalhas anteriores. Os olhos azuis fixos no planalto rochoso que se erguia como uma ilha no meio das colinas ondulantes. Atrás dele marchavam 80.000 guerreiros, uma multidão heterogênea de arvenos, mandúbios, sequanos e uma dezena de outras tribos que haviam respondido ao seu chamado desesperado para uma última resistência contra as legiões romanas. Entre os combatentes, famílias inteiras carregavam seus pertences mais preciosos. Crianças agarradas às mãos de mães ansiosas, anciãos apoiados em bastões improvisados, todos fugindo do avanço implacável das águias romanas, que há meses devastavam sistematicamente cada aldeia, cada campo cultivado, cada vestígio da vida que conheciam. A fortaleza de Alesia se erguia majestosa no topo de um planalto que dominava toda a região circundante. Suas muralhas de pedra construídas pelos ancestrais, aproveitando habilmente os desníveis naturais do terreno para criar defesas quase impenetráveis. Do lado leste, penhascos escarpados desciam abruptamente por mais de 100 metros até o vale do rio Oze, enquanto as encostas oeste e sul apresentavam declives menos severos, mas ainda suficientemente íngremes para desencorajar qualquer atacante sensato. Apenas pelo lado norte, uma estrada serpenteante permitia acesso relativamente fácil ao planalto, razão pela qual gerações de chefes gauleses haviam escolhido aquele local para construir suas defesas mais sólidas. Dentro das muralhas, celeiros subterrâneos guardavam provisões acumuladas durante anos de colheitas abundantes. Poços artesianos forneciam água limpa, mesmo durante os verões mais secos, e forjas fumegantes produziam constantemente novas lanças, espadas e pontas de flecha para armar os defensores. Mas a manhã que deveria trazer alívio aos refugiados logo se transformou em pesadelo quando vigias postados nas torres mais altas começaram a soar chifres de guerra numa sequência rápida e desesperada que significava apenas uma coisa: as legiões romanas haviam chegado. Do vale emergia uma procissão ordenada e ameaçadora de capacetes reluzentes, escudos vermelhos alinhados em formações perfeitas e estandartes tremulando ao vento que carregavam os símbolos do poder de Roma. À frente, cavalgava um homem de meia idade, calvo, vestido com uma armadura simples, mas impecavelmente polida, que observava o terreno ao redor com os olhos calculistas de um engenheiro experiente. César havia passado as últimas semanas estudando relatórios detalhados sobre a Lésia, interrogando prisioneiros, consultando mapas desenhados por espiões infiltrados, e agora via pessoalmente aquilo que suspeitara. A fortaleza era praticamente inexpugnável por métodos convencionais de assalto. Os tribunos militares que cavalgavam ao lado de César sussurravam nervosamente entre si, apontando para as muralhas aparentemente intransponíveis e calculando mentalmente as perdas horrendas que qualquer tentativa de escalada custaria às legiões.
Alguns sugeriam um bloqueio parcial, que forçasse os gauleses a sair e lutar em campo aberto. Outros propunham cercar apenas os acessos principais e esperar que a fome fizesse o trabalho por eles. Mas César permanecia silencioso, os olhos percorrendo metodicamente cada ravina, cada elevação, cada possível linha de aproximação, sua mente já visualizando algo que seus subordinados considerariam impossível. Quando finalmente falou, sua voz era calma, mas carregada de uma determinação que fez todos os oficiais se calarem instantaneamente. Vamos cercar completamente a cidade. Nenhum rato deve conseguir entrar ou sair daqui sem nossa autorização. A audácia da proposta deixou até mesmo os centuriões mais veteranos momentaneamente mudos. Cercar completamente Alésia significava construir fortificações ao redor de todo o perímetro do Planalto, uma obra de engenharia que exigiria milhares de homens trabalhando sem descanso durante semanas, enquanto os gauleses poderiam atacar a qualquer momento para interromper a construção. Pior ainda, significava dividir as forças romanas numa linha defensiva de quase 15 quilômetros de extensão, transformando sitiantes em sitiados se algum exército de socorro aparecesse para ajudar Vercingetorix. Mas César já havia tomado sua decisão, e quando Júlio César decidia algo, o universo inteiro parecia se dobrar à sua vontade. As primeiras pás começaram a escavar antes mesmo do sol atingir o zênite. Milhares de legionários se espalharam pelas colinas circundantes, cada coorte recebendo um setor específico para fortificar, cada centúria carregando ferramentas que brilhavam sob o sol escaldante. O som metálico de ferro contra pedra ecoava constantemente através dos vales, pontuado pelos gritos dos oficiais, coordenando o trabalho e pelo ranger das carretas, trazendo madeira cortada nas florestas próximas. César havia estabelecido seu quartel-general numa elevação que oferecia visão completa de toda a operação, e dali dirigia pessoalmente cada aspecto da construção, enviando mensageiros constantemente para ajustar o traçado das fortificações, acelerar o trabalho em setores críticos ou reforçar pontos onde a resistência gaulesa se mostrava mais intensa. Dentro de Alésia, Vercingetorix observava a atividade frenética dos romanos com uma mistura de incredulidade e crescente apreensão. Suas primeiras tentativas de interromper a construção haviam resultado em pequenas escaramuças inconclusivas, onde grupos de guerreiros gauleses desciam correndo pelas encostas apenas para se chocar contra as formações disciplinadas de legionários que protegiam os trabalhadores. A cada hora que passava, as defesas romanas cresciam mais sólidas e mais extensas, transformando gradualmente o que havia começado como um refúgio seguro numa armadilha da qual não havia escape. Durante as reuniões noturnas com seus comandantes tribais, Vercingetorix tentava manter a moral alta, falando sobre exércitos de socorro que certamente viriam em seu auxílio. Mas seus olhos traíam a preocupação crescente de um líder que começava a perceber a magnitude do desafio que enfrentava. A primeira linha de fortificações romanas, que os engenheiros militares chamavam de circunvalação, tomava forma com uma precisão que impressionava até mesmo os inimigos que a observavam das muralhas de Alésia. Não era simplesmente uma barreira improvisada, mas um sistema complexo de defesas múltiplas, projetado para deter qualquer tentativa de fuga dos sitiados. A base da construção consistia numa vala profunda de 3 metros por 3 metros, escavada no solo rochoso com picaretas e alavancas, que se estendia ininterruptamente ao redor de todo o perímetro do Planalto. Atrás da vala, uma paliçada de troncos afiados se erguia 4 metros acima do solo, cada estaca cuidadosamente posicionada para oferecer cobertura máxima aos defensores romanos, enquanto criava obstáculos intransponíveis para qualquer atacante.
Mas as verdadeiras obras de arte mortífera eram as armadilhas engenhosamente distribuídas diante das fortificações principais. Os engenheiros romanos haviam cavado milhares de buracos rasos em padrões aparentemente aleatórios, cada um contendo estacas afiadas, cobertas por galhos e folhas que tornavam a armadilha virtualmente invisível para qualquer um correndo na escuridão. Estas armadilhas, conhecidas pelos soldados como lobos devido à sua natureza predatória, eram complementadas por obstáculos ainda mais diabólicos chamados lírios, buracos mais profundos em forma de funil, onde estacas dispostas em ângulo garantiam que qualquer pessoa que caísse dentro jamais conseguiria sair viva. O toque final eram os estímuli, troncos de madeira com pontas de ferro, fincadas em ângulos mortíferos, dispostos como uma floresta de lanças que tornava impossível qualquer carga de cavalaria contra as posições romanas. Através das noites frias de julho, o trabalho continuava incessantemente, sob a luz de milhares de tochas que transformavam o canteiro de obras num espetáculo infernal, visível a quilômetros de distância. Legionários que haviam marchado centenas de quilômetros durante o dia trabalhavam em turnos durante a noite, suas silhuetas escuras movendo-se como fantasmas contra o brilho avermelhado das fogueiras. César raramente dormia mais de 3 horas seguidas, circulando constantemente entre os diferentes setores da construção, conferindo pessoalmente cada detalhe, ajustando planos conforme o terreno revelava novos desafios, inspirando através de sua presença incansável uma dedicação que transformava soldados comuns em artesãos da guerra. A pressão psicológica sobre os sitiados aumentava a cada amanhecer, que revelava novos progressos nas fortificações romanas. Do alto das muralhas, guerreiros gauleses contemplavam em silêncio o anel de ferro que se fechava inexoravelmente ao redor de sua fortaleza, enquanto as mulheres começavam a contar e recontar as reservas de comida com ansiedade crescente. As crianças, inicialmente empolgadas com a aventura de estar numa fortaleza sitiada, começavam a sentir a tensão dos adultos e a fazer perguntas para as quais não havia respostas reconfortantes. Vercingetorix ordenou o racionamento estrito de provisões, mas mesmo assim ficava claro que, se o cerco se prolongasse por muitas semanas, a fome se tornaria um inimigo mais mortal que as legiões romanas. A obra que crescia diante dos olhos fascinados e aterrorizados dos gauleses representava mais do que simples engenharia militar. Era a materialização física da mentalidade romana que transformava cada obstáculo em oportunidade e cada desafio em demonstração de superioridade técnica. Os manuais militares romanos, desenvolvidos através de séculos de guerras por toda a bacia mediterrânea, continham instruções detalhadas para praticamente qualquer situação de combate imaginável. Mas mesmo assim, a rapidez e a eficiência com que as fortificações ao redor de Alésia tomavam forma impressionavam veteranos que haviam participado de dezenas de campanhas anteriores. Cada legionário carregava não apenas armas e armadura, mas também ferramentas especializadas que o transformavam simultaneamente em soldado e engenheiro, capaz de construir pontes, estradas, acampamentos fortificados e máquinas de cerco com a mesma perícia com que manejava gládio e escudo. Nas primeiras semanas de agosto, quando as fortificações internas já formavam um anel quase completo ao redor de Alésia, chegaram aos ouvidos de César relatórios perturbadores trazidos por espiões infiltrados nas tribos gaulesas. Mensageiros secretos de Vercingetorix haviam conseguido escapar através das poucas brechas ainda existentes no cerco romano, levando apelos desesperados para que todas as tribos da Gália enviassem guerreiros para quebrar o sítio antes que fosse tarde demais. A resposta havia superado até mesmo as expectativas mais otimistas do líder gaulês.
Mais de 200.000 homens estavam se reunindo nos territórios dos Éduos, uma força militar maior do que qualquer coisa que a Gália havia produzido em memória viva, uma horda que poderia varrer as legiões de César da face da terra se conseguisse coordenar adequadamente seu ataque. A inteligência militar romana, uma rede complexa de informantes, comerciantes, colaboracionistas e escravos libertos que César havia cultivado cuidadosamente durante anos de campanha na Gália, fornecia atualizações constantes sobre os movimentos do exército de socorro. Relatórios chegavam quase diariamente, detalhando quais tribos haviam enviado contingentes, quantos cavaleiros acompanhavam cada grupo, que tipos de armas e armaduras predominavam entre os diferentes povos e, mais crucialmente, que rota provavelmente seguiriam para chegar até a Lésia. César estudava estes relatórios com a meticulosidade de um contador, examinando livros de contabilidade, sua mente estratégica já visualizando dezenas de cenários possíveis e preparando respostas para cada eventualidade que pudesse surgir. Foi então que César tomou uma decisão que deixou mesmo seus oficiais mais leais, temporariamente, questionando sua sanidade mental. Em vez de concentrar suas forças para enfrentar o exército de socorro em campo aberto, ou de abandonar o cerco para evitar ser esmagado entre duas forças inimigas, ele ordenou a construção de uma segunda linha de fortificações voltada para fora, criando efetivamente uma barreira dupla que isolaria completamente suas legiões entre os sitiados de Alesia e os libertadores que se aproximavam. A contravalação, como os engenheiros chamavam essa segunda linha defensiva, seria ainda mais elaborada que a primeira, incorporando todas as lições aprendidas durante as semanas anteriores e adicionando refinamentos mortíferos que transformariam qualquer tentativa de assalto numa carnificina. O trabalho na segunda linha de fortificações começou imediatamente, com milhares de legionários trabalhando em turnos que se estendiam das primeiras luzes da aurora até bem depois da meia-noite. A fadiga acumulada começava a cobrar seu preço nos rostos barbados dos soldados, mas a disciplina romana e a confiança quase religiosa na liderança de César mantinham a moral em níveis surpreendentemente altos. Centuriões experientes circulavam constantemente entre as equipes de trabalho, não apenas para supervisionar o progresso, mas para manter conversas que reforçavam a confiança dos homens na estratégia geral. Eles lembravam aos legionários das vitórias anteriores de César, das recompensas generosas que aguardavam após a conquista definitiva da Gália, e da honra imortal de participar de uma campanha que seria lembrada por gerações futuras. A contravalação tomava forma numa escala ainda mais ambiciosa que sua predecessora, estendendo-se por mais de 20 quilômetros ao redor das posições romanas e incorporando características defensivas que refletiam tanto a experiência acumulada quanto a crescente urgência da situação. As valas externas eram mais profundas e mais largas. As paliçadas mais altas e reforçadas, com placas de metal saqueadas de forjas gaulesas capturadas, e as armadilhas distribuídas numa densidade que tornava virtualmente impossível qualquer aproximação noturna. Torres de observação erguiam-se em intervalos regulares ao longo de toda a extensão das fortificações, cada uma equipada com catapultas ligeiras e tripulada por arqueiros especializados, capazes de atingir alvos a distâncias que impressionavam até mesmo aliados experientes. Dentro do espaço cada vez mais restrito entre as duas linhas de fortificações, a vida cotidiana das legiões desenvolveu uma rotina que combinava preparação militar intensiva com trabalho de construção incessante. Soldados que não estavam de guarda ou trabalhando nas defesas dedicavam-se ao treinamento de formações de combate especializadas para enfrentar os ataques coordenados que certamente viriam de ambos os lados simultaneamente. César havia desenvolvido táticas específicas para esta situação única,
onde suas forças precisariam manter simultaneamente dois frontes defensivos completamente independentes, enquanto conservavam reservas móveis capazes de reforçar rapidamente qualquer setor que viesse a ser ameaçado criticamente. As notícias que chegavam sobre o exército de socorro tornavam-se cada dia mais alarmantes. Espias relatavam que a coalizão gaulesa havia escolhido como comandante supremo um primo de Vercingetorix, chamado Vercassivelaunus, um guerreiro veterano cuja reputação de ferocidade em combate era conhecida por toda a Gália. Mais preocupante ainda, os gauleses haviam aparentemente aprendido lições importantes das derrotas anteriores contra as legiões romanas, organizando seu exército em divisões especializadas com cavalaria pesada, infantaria ligeira e até mesmo engenheiros capazes de construir máquinas de cerco primitivas, mas potencialmente efetivas contra as defesas que César estava construindo. Conforme agosto avançava para setembro, a tensão no acampamento romano atingia níveis quase insuportáveis. Vigias postados nas torres mais altas relatavam avistamentos frequentes de pequenos grupos de cavaleiros gauleses observando as fortificações à distância, aparentemente reconhecendo o terreno e identificando pontos vulneráveis para futuros ataques. Dentro de Alésia, sinais de fumaça durante o dia e tochas acesas em padrões específicos durante a noite indicavam que Vercingetorix mantinha comunicação constante com as forças que se aproximavam, coordenando planos para ataques simultâneos que poderiam sobrecarregar as defesas romanas se executados com precisão adequada. César passava horas em conferências secretas com seus oficiais superiores, refinando constantemente os planos de batalha e antecipando as dezenas de variáveis que poderiam determinar o sucesso ou fracasso da operação mais ambiciosa de sua carreira militar. Mapas detalhados cobriam as mesas de seu quartel-general, marcados com símbolos coloridos que representavam posições de tropas, rotas de suprimento, pontos de observação e possíveis linhas de retirada caso a situação se deteriorasse além do controle. Mas mesmo nos momentos de maior pressão, César mantinha uma serenidade aparente que inspirava confiança em subordinados que sabiam estar participando de algo que transcendia uma simples campanha militar. Era uma aposta com o próprio destino, onde a vitória significaria glória eterna e a derrota poderia significar o extermínio completo das legiões mais experientes de Roma. O horizonte oriental começou a mostrar os primeiros sinais da tempestade que se aproximava quando vigias nervosos reportaram colunas de poeira distantes que só poderiam significar uma coisa: 200.000 guerreiros gauleses marchando em direção à Alésia. O som dos tambores de guerra ecoava fracamente através dos vales, ainda distante demais para ser ameaçador, mas crescendo gradualmente em volume e intensidade conforme milhares de pés marchavam inexoravelmente em direção ao confronto que decidiria não apenas o destino da Gália, mas possivelmente o futuro de todo o mundo mediterrâneo. César sabia que as próximas semanas testariam não apenas sua genialidade militar, mas a própria essência do que significava ser romano numa era onde Roma se preparava para se tornar senhora absoluta do mundo conhecido. Os primeiros tambores eram ainda um murmúrio distante, quando os vigias nas torres mais altas das fortificações romanas começaram a distinguir no horizonte oriental uma mancha escura que crescia gradualmente contra o céu pálido da madrugada. Era o 18º dia de setembro de 52 a.C., e o maior exército que a Gália já havia reunido marchava em direção à Alésia com uma determinação que fazia tremer a terra sob os pés de 200.000 pessoas.
Vercassivelaunus cavalgava à frente da multidão heterogênea, sua armadura de bronze reluzindo sob os primeiros raios solares, carregando nas costas a responsabilidade de salvar não apenas Vercingetorix e os defensores sitiados, mas a própria independência de seu povo contra a máquina militar mais eficiente que o mundo já conhecera. A visão que se desdobrava diante dos olhos dos defensores romanos era simultaneamente magnífica e aterrorizante. Diferentes tribos marchavam agrupadas sob seus próprios estandartes coloridos, criando um mosaico vivido de culturas que raramente cooperavam, mas que agora se uniam numa causa comum. Cavaleiros helvécios galopavam nas flancos da coluna principal, suas montarias nervosas produzindo nuvens de poeira que se erguiam como incenso diante de um altar de guerra. Guerreiros germânicos, contratados com promessas de saque abundante, brandiam machados duplos que brilhavam ameaçadoramente na luz matinal. Arqueiros belgas testavam suas cordas e verificavam suas aljavas repletas de flechas afiadas, especialmente para perfurar a armadura romana. Era uma força que poderia ter conquistado qualquer cidade da Gália através de assalto direto, mas que agora se preparava para quebrar as defesas mais elaboradas que os engenheiros militares romanos jamais haviam construído. César observava a aproximação do exército inimigo do alto de uma torre de observação especialmente construída para oferecer visão completa de ambos os frontes que suas legiões precisariam defender simultaneamente. Ao seus lados, tribunos militares sussurravam nervosamente estimativas sobre o número de inimigos, mas César permanecia silencioso, sua mente calculando não apenas quantidades, mas qualidades, identificando na massa aparentemente caótica padrões de organização que revelavam o nível de coordenação que os gauleses haviam conseguido atingir. Ele podia distinguir unidades especializadas, formações disciplinadas que sugeriam treinamento conjunto e, mais preocupante ainda, sinais de que o inimigo possuía informações detalhadas sobre as defesas romanas e havia desenvolvido táticas específicas para superá-las. A cavalaria gaulesa foi a primeira a entrar em ação, milhares de cavaleiros circundando as fortificações romanas numa demonstração de força projetada tanto para testar as defesas quanto para intimidar os sitiadores. Era um espetáculo impressionante de perícia equestre, com guerreiros executando manobras complexas que faziam seus cavalos dançarem ao redor das armadilhas romanas, enquanto lançavam gritos de guerra que ecoavam dramaticamente através dos vales circundantes. Mas César havia antecipado exatamente este tipo de demonstração e havia posicionado sua própria cavalaria, composta principalmente por mercenários germânicos, cujas montarias eram maiores e mais pesadas que os cavalos gauleses, em posições estratégicas que permitiriam contra-ataques devastadores no momento adequado. O primeiro choque real veio quando grupos de cavalaria gaulesa tentaram sondar as defesas externas em pontos que aparentavam vulnerabilidade. Centenas de cavaleiros desceram em carga coordenada contra seções específicas da contravalação, seus gritos selvagens misturando-se com o som de cascos galopando e metal chocando contra metal. Mas as armadilhas romanas funcionaram exatamente como projetado. Cavalos e cavaleiros despencavam nos lírios mortíferos, outros se empalavam nos estímuli, estrategicamente posicionados, e aqueles que conseguiam superar os obstáculos externos se chocavam contra as paliçadas defensivas, onde arqueiros romanos os aguardavam com disciplina mortal. Em questão de minutos, dezenas de cadáveres humanos e equinos marcavam o terreno diante das defesas, servindo como advertência sangrenta para futuras tentativas de penetração. Simultaneamente, do interior de Alésia, surgiram os primeiros sinais de que Vercingetorix não permaneceria passivo durante o confronto principal.
Gritos de guerra ecoaram das muralhas da fortaleza, enquanto milhares de defensores se preparavam para coordenar seus próprios ataques com os esforços do exército de socorro. Esta era exatamente a situação que César havia antecipado e para a qual havia desenvolvido táticas específicas, mas que ainda representava o maior desafio militar de sua carreira. Suas legiões precisariam manter simultaneamente duas linhas defensivas completamente independentes, enfrentando inimigos experientes e determinados em ambos os lados, enquanto conservavam reservas móveis suficientes para responder a crises emergenciais em qualquer setor. A estratégia romana dependia fundamentalmente de disciplina, coordenação e confiança absoluta na cadeia de comando que César havia aperfeiçoado durante anos de campanha na Gália. Cada legião conhecia exatamente sua responsabilidade, cada coorte sabia que setor deveria defender, cada centúria havia treinado extensivamente as manobras necessárias para repelir ataques coordenados. Mas, crucialmente, César havia estabelecido um sistema de comunicação por sinais que permitia coordenação instantânea entre diferentes setores das fortificações, usando cornetas, bandeiras e espelhos polidos para transmitir ordens complexas através de distâncias que tornariam impossível qualquer comunicação vocal. Os cornetas romanos soaram pela primeira vez quando a infantaria gaulesa começou seu avanço principal contra as defesas externas, uma massa de escudos coloridos e lanças brilhantes que se movia com determinação impressionante através do terreno acidentado. Diferentemente das charges de cavalaria anteriores, este ataque havia sido claramente planejado para explorar setores específicos das fortificações onde reconhecimento prévio havia identificado possíveis pontos fracos. Grupos especializados carregavam escadas improvisadas, ganchos de ferro para derrubar paliçadas e tochas incendiárias para destruir as defesas de madeira que protegiam os arqueiros romanos. A resposta romana foi imediata e devastadora. Catapultas ligeiras, posicionadas ao longo das defesas, começaram a lançar projéteis mortíferos contra as formações gaulesas que se aproximavam, criando lacunas sangrentas que eram imediatamente preenchidas por novos guerreiros que avançavam por cima dos corpos de seus camaradas caídos. Arqueiros especializados, muitos deles mercenários cretenses cuja precisão era lendária por todo o Mediterrâneo, começaram a despejar chuvas de flechas que caíam como granizo mortal sobre qualquer grupo que conseguisse se aproximar das defesas principais. Fundeiros baleáricos, armados com suas temíveis pedras de chumbo que podiam esmagar crânios através de capacetes de bronze, adicionavam seu próprio ritmo mortal à sinfonia de destruição que as defesas romanas orquestravam com eficiência mecânica. Mas os gauleses haviam aprendido muito durante anos de derrotas contra as legiões romanas e sua persistência começou a criar situações críticas em vários pontos das defesas externas. Grupos de guerreiros especializados conseguiram superar as armadilhas iniciais e se aproximar das paliçadas principais, onde começaram a trabalhar metodicamente para criar brechas usando machados, cordas e até mesmo fogo para destruir as defesas de madeira. Em dois setores diferentes, a pressão gaulesa ameaçava seriamente a integridade das fortificações, forçando César a enviar reservas preciosas para reforçar pontos que estavam perigosamente próximos do colapso total. Era nestes momentos de crise máxima que a genialidade tática de César brilhava mais intensamente. Em vez de simplesmente reforçar as defesas ameaçadas com mais soldados, ele ordenou contra-ataques coordenados da cavalaria germânica contra os flancos expostos das formações gaulesas que se concentravam nos pontos de pressão máxima. Esta tática
não apenas aliviava a pressão sobre as defesas principais, mas forçava os atacantes a dividir sua atenção entre manter o assalto às fortificações e se defender contra cavaleiros pesados, cujas lanças e espadas longas causavam carnificina devastadora entre guerreiros que não possuíam armadura adequada para enfrentar cavalry charges disciplinadas. O dia avançava sob um sol implacável que intensificava ainda mais o calor gerado pelo esforço físico extremo do combate, transformando o campo de batalha numa fornalha onde homens lutavam não apenas contra inimigos humanos, mas contra a própria exaustão e desidratação. O cheiro de sangue, suor e morte pairava pesadamente sobre toda a área, enquanto corvos começavam a circular, esperando o banquete que inevitavelmente seguiria qualquer batalha daquela magnitude. Dentro das defesas romanas, aguadeiros circulavam constantemente entre os combatentes, oferecendo alívio momentâneo que era recebido com gratidão desesperada por homens cujas gargantas estavam ressecadas pelos gritos de guerra e pela poeira levantada por milhares de pés em movimento constante. No meio do caos, aparentemente impenetrável da batalha, os olhos experientes de César conseguiam discernir padrões e tendências que escapavam à percepção de observadores menos treinados. Ele notava que os ataques gauleses, embora ferozes e determinados, começavam a mostrar sinais de falta de coordenação central, com diferentes grupos tribais atacando segundo seus próprios ritmos, ao invés de manter a sincronização que seria necessária para sobrecarregar verdadeiramente as defesas romanas. Mais encorajador ainda, as tentativas de Vercingetorix de coordenar ataques simultâneos do interior de Alésia estavam sendo efetivamente neutralizadas pela circunvalação interna, que havia sido especificamente projetada para tornar impossível qualquer sorte em grande escala dos sitiados. Foi então que César tomou a decisão que transformaria uma batalha defensiva numa vitória ofensiva decisiva. Observando que um setor específico das defesas externas estava sob pressão extrema e que os gauleses haviam concentrado suas melhores tropas naquele ponto, ele ordenou que suas reservas móveis executassem uma manobra que seus oficiais considerariam suicida em qualquer outro contexto. Em vez de reforçar diretamente o setor ameaçado, César ordenou um contra-ataque coordenado que enviaria a cavalaria germânica num amplo movimento envolvente que atacaria a retaguarda do exército de socorro, enquanto simultaneamente a infantaria romana faria uma sortie limitada através de uma seção aparentemente vulnerável das próprias defesas. A execução da manobra exigiu timing perfeito e coordenação que só era possível após anos de treinamento conjunto. Cornetas soaram em sequências complexas que comunicaram ordens específicas para cada unidade envolvida, enquanto César pessoalmente cavalgou até o ponto crítico onde sua presença seria mais visível tanto para seus próprios homens quanto para os inimigos. Sua capa vermelha de comandante, facilmente identificável mesmo à distância, tornou-se um farol que orientou toda a operação, enquanto ele dirigia pessoalmente os movimentos que poderiam determinar não apenas o resultado da batalha, mas o destino de todo o seu futuro político em Roma. A cavalaria germânica executou seu movimento envolvente com uma precisão que impressionou até mesmo veteranos acostumados à eficiência militar romana. Mais de 3.000 cavaleiros pesados, montados em cavalos especificamente selecionados para sua força e resistência, descreveram um arco amplo que os levou pelos flancos das forças gaulesas, enquanto estas permaneciam concentradas em seus ataques frontais contra as fortificações. O som de cascos galopando cresceu gradualmente até se tornar um trovão que fez tremer a terra,
precedendo por apenas momentos o impacto devastador de lanças de cavalaria contra formações de infantaria que subitamente descobriram estar sendo atacadas por trás, enquanto ainda tentavam penetrar as defesas romanas à sua frente. O pânico que se espalhou através das fileiras gaulesas foi instantâneo e devastador. Guerreiros que momentos antes avançavam corajosamente contra as paliçadas romanas, subitamente se viram cercados e atacados por múltiplas direções, sem tempo para reorganizar formações ou estabelecer defesas adequadas contra um tipo de ataque para o qual não estavam preparados. O grito de guerra dos germânicos, uma vocifração selvagem que ecoava como os uivos de lobos famintos, misturava-se com os sons de metal, cortando carne e osso numa sinfonia mortífera que anunciava o colapso iminente da resistência gaulesa. Mas foi a sortie da infantaria romana que transformou o pânico gaulês numa derrota completa. 2.000 legionários veteranos, liderados pessoalmente por César, emergiram através de portões secretos nas fortificações e formaram a temível cunha de combate que havia quebrado formações inimigas em dezenas de batalhas anteriores. Estes não eram recrutas nervosos lutando sua primeira batalha, mas soldados endurecidos por anos de campanha que conheciam intimamente cada manobra, cada comando, cada técnica que transformava indivíduos em componentes de uma máquina de matar coletiva. Seus escudos se alinhavam perfeitamente, suas lanças apontavam num ângulo mortífero coordenado e seus gritos de Roma Victrix ecoavam com a confiança de homens que sabiam estar lutando não apenas por vitória, mas por glória imortal. O impacto triplo da carga de cavalaria, da sortie de infantaria e da pressão contínua dos defensores nas fortificações criou um colapso cascata que se espalhou através de todo o exército gaulês como fogo numa floresta seca. Unidades que haviam mantido coesão e disciplina durante horas de combate intenso subitamente descobriram que suas linhas de comando estavam cortadas, que suas rotas de suprimento haviam desaparecido e que inimigos apareciam de direções que deveriam estar seguras. A confiança que havia sustentado 200.000 guerreiros durante semanas de preparação evaporou em questão de minutos, substituída por um medo primitivo que transformou um exército disciplinado numa multidão desesperada, buscando apenas escapar da carnificina que os cercava. Vercassivelaunus tentou desesperadamente reagrupar suas forças, cavalgando furiosamente entre diferentes setores de suas tropas em colapso, enquanto gritava ordens que poucos conseguiam ouvir acima do caos da batalha. Sua coragem pessoal era inquestionável. Ele continuou lutando mesmo quando ficou claro que a situação estava perdida, tentando pelo menos organizar uma retirada que salvasse o máximo possível de seus homens. Mas a logística de coordenar uma retirada ordenada de 200.000 homens sob pressão de um inimigo que atacava de múltiplas direções estava além das capacidades de qualquer comandante. Não importa quão experiente ou determinado pudesse ser. A perseguição romana foi limitada, mas devastadoramente efetiva. César sabia que não podia arriscar suas forças numa perseguição prolongada que poderia expô-las a contra-ataques ou emboscadas, mas ordenou que a cavalaria germânica continuasse assediando as colunas gaulesas em retirada por tempo suficiente para garantir que elas não pudessem se reagrupar e tentar um segundo ataque. Os resultados foram horrendos. Milhares de guerreiros gauleses caíram durante a fuga caótica, não em combate honroso, mas pisoteados por seus próprios companheiros ou abatidos pelas costas enquanto corriam desesperadamente para escapar de um campo de batalha que havia se tornado um matadouro. Dentro de Alésia, o som da batalha havia sido claramente audível durante todo o dia, permitindo que Vercingetorix e seus defensores acompanhassem os altos e baixos do confronto através das variações na intensidade dos gritos de guerra e do barulho de armas.
Durante as primeiras horas, quando os ataques gauleses pareciam estar progredindo, uma esperança cautelosa havia se espalhado entre os sitiados. Mas conforme o dia avançava e os sons de combate começaram a se afastar da fortaleza, ficou claro que algo havia dado terrivelmente errado com os planos de libertação. O silêncio que desceu sobre os campos ao redor de Alésia, ao final do dia, era mais eloquente que qualquer relatório oficial poderia ter sido. Onde horas antes ecoavam os gritos de 200.000 guerreiros determinados a libertar seus irmãos sitiados, agora apenas corvos e lobos circulavam entre os cadáveres espalhados pelo terreno devastado. As fogueiras do acampamento romano brilhavam calmamente na distância, suas chamas constantes contrastando dramaticamente com o caos e destruição que haviam caracterizado as horas anteriores. Era o silêncio da derrota completa, do fim de sonhos que haviam sustentado a resistência gaulesa durante anos de luta desesperada contra o imperialismo romano. Durante as semanas que se seguiram à destruição do exército de socorro, uma atmosfera de desespero crescente se instalou dentro das muralhas de Alésia. As provisões, já escassas antes da batalha, diminuíam rapidamente conforme o racionamento se tornava cada vez mais severo. Crianças choravam constantemente de fome, suas vozes fracas ecoando pelos corredores de pedra como lamentos de fantasmas. Mulheres que haviam perdido maridos e filhos na batalha caminhavam como sonâmbulas pelas ruas estreitas, seus olhos vazios refletindo uma dor que transcendia qualquer sofrimento físico. Guerreiros veteranos que haviam lutado corajosamente durante décadas contemplavam suas armas com uma melancolia que falava mais alto que qualquer discurso sobre honra ou glória. Vercingetorix enfrentava a situação mais difícil de sua vida como líder. Cada decisão que tomava agora afetaria não apenas o destino militar de sua causa, mas a sobrevivência física de dezenas de milhares de pessoas que haviam confiado nele suas vidas e as de suas famílias. As reuniões do Conselho Tribal se tornaram sessões dolorosas, onde comandantes experientes debatiam opções que variavam entre rendição humilhante e resistência suicida. Cada alternativa carregando consequências terríveis que ninguém queria contemplar completamente. Propostas desesperadas surgiram e foram descartadas com a mesma rapidez. Alguns sugeriram uma tentativa de fuga noturna em pequenos grupos, abandonando os civis e esperando que pelo menos alguns guerreiros conseguissem escapar para continuar a resistência em outras regiões. Outros propunham um último ataque suicida contra as fortificações romanas, preferindo morrer lutando a definhar lentamente de inanição. Os mais pragmáticos argumentavam que apenas a rendição incondicional poderia salvar pelo menos algumas vidas, especialmente das mulheres e crianças que não tinham participação direta na rebelião. Foi durante uma dessas reuniões noturnas, iluminada apenas por tochas que tremulavam com a fraqueza de homens que há dias comiam apenas o mínimo necessário para se manterem de pé, que Vercingetorix finalmente tomou a decisão que definiria não apenas seu próprio destino, mas sua posição na história. Levantando-se lentamente de sua cadeira de madeira talhada, ele olhou nos olhos de cada um dos comandantes presentes antes de falar, com uma voz que mantinha sua autoridade natural, apesar das circunstâncias desesperadoras. A decisão de Vercingetorix de se render pessoalmente a César, sacrificando sua própria vida e liberdade numa tentativa de salvar seu povo, foi recebida com um silêncio respeitoso que falava mais alto que qualquer aclamação poderia ter feito. Estes homens haviam seguido seu líder através de vitórias e derrotas, através de esperanças e desesperos, e agora contemplavam um ato de coragem pessoal que transcendia considerações táticas ou estratégicas.
Era o gesto final de um homem que havia compreendido que verdadeira liderança às vezes exige o sacrifício supremo, não pela glória, mas pela responsabilidade para com aqueles que confiaram em sua proteção. Na manhã seguinte, uma procissão solene emergiu dos portões principais de Alesia. Vercingetorix cavalgava à frente, vestido com sua melhor armadura e carregando as insígnias de sua autoridade tribal, mas claramente dirigindo-se não para a batalha, mas para a capitulação. Atrás dele, uma pequena escolta de seus comandantes mais leais mantinha uma dignidade silenciosa que contrastava dramaticamente com a situação militar desesperadora que os havia levado àquela decisão. Era uma imagem que se gravaria na memória de todos os presentes. O último rei livre da Gália, cavalgando em direção à escravidão para comprar a vida de seu povo com sua própria liberdade. César aguardava a rendição em sua cadeira de marfim, posicionada numa elevação que oferecia visão completa da cerimônia que estava prestes a se desenrolar. Ao redor dele, milhares de legionários se alinhavam em formações perfeitas, suas armaduras polidas e suas armas reluzentes criando um espetáculo de poder militar que servia tanto para impressionar quanto para intimidar. Mas mesmo no meio de sua vitória mais significativa, César mantinha uma expressão sombria que sugeria que ele compreendia perfeitamente o significado histórico do momento que estava vivendo. Quando Vercingetorix finalmente desmontou diante do general romano e depositou suas armas aos pés da cadeira de marfim, o silêncio que desceu sobre toda a área era quase palpável. Dois homens que haviam se enfrentado durante anos de guerra brutal, finalmente se encontravam face a face, não como guerreiros em combate, mas como vencedor, e vencido numa cerimônia que marcaria o fim definitivo da independência gaulesa. Era um momento que resumia não apenas o resultado de uma campanha militar específica, mas a própria natureza do imperialismo romano, que transformava reis em prisioneiros e nações livres em províncias tributárias. Os campos ao redor de Alésia apresentavam um espetáculo que resumia brutalmente a realidade da guerra antiga. Milhares de cadáveres gauleses se espalhavam por quilômetros, seus corpos já começando a se decompor sob o sol quente de setembro, criando um odor que tornava o ar quase irrespirável. Corvos e lobos disputavam os despojos numa orgia de consumo que continuaria durante semanas, transformando o que havia sido um campo de batalha numa necrópole a céu aberto. Equipamentos militares abandonados, escudos quebrados, lanças partidas, capacetes amassados, brilhavam tristemente entre os mortos. Lembretes silenciosos de sonhos de liberdade que haviam se transformado em pesadelos de destruição. Para as legiões romanas, a vitória em Alésia representava muito mais que um sucesso militar tático. Era a validação final de anos de campanha que haviam transformado soldados comuns em veteranos endurecidos e que agora prometiam recompensas que mudaria completamente suas vidas após o retorno a Roma. César havia prometido bonificações generosas para todos os participantes da campanha, terras para os veteranos que desejassem se aposentar, e cidadania romana para auxiliares estrangeiros que haviam servido fielmente durante os anos de guerra. Era o tipo de generosidade que criava lealdade absoluta e que transformava exércitos em instrumentos políticos pessoais. Mais significativamente, a conquista definitiva da Gália consolidava César como uma força política que rivalizava com os homens mais poderosos de Roma. O ouro gaulês que encheria os cofres romanos, os escravos que trabalhariam nas fazendas itálicas e a glória militar que aureolava seu nome criavam uma combinação de recursos financeiros e prestígio político que o colocava numa posição única para desafiar o próprio sistema republicano que o havia enviado para conquistar aquelas terras distantes. A ironia não passava despercebida aos observadores mais astutos. Roma havia enviado César para conquistar a Gália, mas a Gália
havia dado a César os meios para conquistar Roma. A vitória em Alésia não foi simplesmente militar, mas fundamentalmente psicológica. César havia quebrado não apenas um exército específico, mas o próprio espírito de resistência que havia sustentado a independência gaulesa durante séculos. A notícia da derrota se espalharia rapidamente por todas as tribos, carregando consigo a mensagem inexorável de que a resistência a Roma era não apenas fútil, mas literalmente suicida. Líderes tribais que ainda mantinham alguma independência nominal compreenderiam que suas opções se limitavam à submissão voluntária ou à destruição completa, uma escolha que não era realmente uma escolha. As implicações da campanha se estenderiam muito além das fronteiras da Gália, influenciando a percepção romana sobre as possibilidades de expansão territorial e sobre os métodos mais efetivos para integrar populações conquistadas ao império em crescimento. Os precedentes estabelecidos em Alessia, a combinação de engenharia sofisticada, disciplina militar impecável e liderança carismática, se tornariam o modelo padrão para futuras campanhas de conquista que levariam as águias romanas até os confins do mundo conhecido. Quando as últimas fogueiras se apagaram nos campos devastados ao redor de Alésia e os corvos finalmente terminaram seu banquete macabro, restou apenas o silêncio profundo que marca o fim definitivo de uma era histórica. A Gália independente havia morrido naqueles campos sangrentos, e em seu lugar nascia uma nova província romana que contribuiria durante séculos para a riqueza e poder de um império que se estendia do Atlântico ao Eufrates. Mas, para César, a verdadeira conquista ainda estava por vir. Usar a glória e os recursos obtidos na Gália para atravessar outro rio famoso e transformar a própria Roma numa peça de seu tabuleiro político pessoal. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, curta e deixe seu comentário. Esse é o canal Imperador.